conforme planejado, não deve ter nenhuma surpresa de último minuto. Devemos esperar como certa, então, a vitória do peronismo? En principio, sí, en principio, segundo todas as sondagens, sí. Nesse sentido, não tem mudança, ainda que o governo tenha iniciado o que nós chamamos uma turnê de despedida. Certo. Ou seja, o Macri está passeando de uma cidade em outra, procura visitar 30 cidades em 30 dias, o que não daria também certo, porque 30 dias seria até o dia 28 de outubro, quando já passou a eleição, mas não. Ele tem movimentado no início na cidade de Buenos Aires, no bairro de Belgrano, um bairro muito fino, tem movimentado um certo grupo, umas 40, 50 mil pessoas. Nas demás passeatas têm movimentado muito pouco, e agora, a última segunda-feira em Tucumã, se movimentou também 20, 30 mil. Mas isso não parece mudar as sondagens. Es decir, por enquanto, o candidato Alberto Fernández está virando por volta dos 50, 51, 52%, e o Macri tem melhorado a 30, 32, 30, 34% nas sondagens. Mas sempre as sondagens são um grande problema agora, porque são poucas as empresas que fazem sondagens pessoais. Quer dizer, elas fazem as sondagens pelo telefone, e já muitos habitantes não têm mais um telefone físico, trabalham somente com o celular, com o telefoninho. E isso é impossível de utilizar para sondagens. É verdade. É uma distorção, a gente está tendo esse problema também no Brasil. Alguns institutos estão adotando esse método, inclusive, né, no ano passado, tem um site que cobre política em Brasília, viu, chamado Poder 360. É um site esquisito, ninguém sabe quem paga aquele site, né, sua doação de grandes empresas, Shell, etc. Eles promovem jantares entre executivos de grandes grupos econômicos, sobretudo transnacionais, com autoridades do judiciário, do legislativo e do executivo. Uma assinatura para você receber o conteúdo exclusivo deles é de R$ 15.000 por mês, e tem parlamentar do PT que paga esse valor para receber aquilo ali, que não tem nada demais, assim, nada que eu li ali era muito importante. Que depois de um tempo eles divulgam que antes eles tinham dado na parte restrita do site, mas eles também utilizam esse método de pesquisa aí com, né, a inteligência artificial, celular, e dava resultados extremamente distorcidos que eles capitalizavam lá para tentar influenciar a dinâmica eleitoral, sobretudo o arranjo dos partidos na pré-campanha. Vior, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu desconheço o sistema constitucional argentino, e ontem aqui a gente estava especulando, ontem ou anteontem, o seguinte: nessa composição há um temor, talvez infundado, você que é daí vai poder responder melhor, se o Alberto Fernandes poderia se revelar no futuro um novo Lenin Moreno, alguém que foi apoiado pelo ex-presidente, mais diferentemente, e depois adere a um programa de direita. Mas é diferente da situação, porque nesse caso a Cristina Kirchner é vice, né, a vice, e a gente acredita que ela deve conseguir uma boa base parlamentar de pessoas afinadas com ela. Então, isso seria um contrapeso se ele ameaçar trair o programa, que ela poderia eventualmente assumir o mandato, ou é difícil que isso aconteça pelo sistema constitucional? É muito difícil, tanto pelo sistema constitucional quanto pela trajetória do Alberto Fernández. Certo. Em princípio, nós temos já falado sobre isso. O público, para compreender o que é esse frente de todos, é um frente, verdadeiramente é um frente. Você tem, de um lado, a Cristina Fernández,
com a sua política muito amadurada. O sea, a idade, os golpes que ela tem sofrido y que está sofrendo por causa da saúde e da filha, están amadurando, tem amadurado muito a política dela. Certo. Tem o Alberto Fernández, que tradicionalmente tem sido o que nós chamamos de operador, ou seja, quem articula, faz coligações, junta lideranças com lideranças, organiza, mas jamais tem sido um líder com base própria. Certo. Ele de um lado, no econômico, como vai se mostrando através das manifestações do Matias Culfas, o quase seguro ministro da Economia, ele é entre um neodesenvolvimentista e, em parte, neodesenvolvimentista e, em parte, em nova teoria econômica, a política, ao desenvolvimento econômico green. É uma mistura nisso, porque, por exemplo, eles vão desenvolver Vaca Muerta, a mais grande jazida de petróleo não convencional do continente, com apoio de empresas americanas também. Certo. Talvez, isso seria uma informação muito importante, o Miguel Galucho, que tem sido o CEO da YPF, volte para a YPF. Ele tem uma empresa própria de exploração, a Viva, muito bem sucedida na Bolsa de Nova York, que trabalha muito sobre petróleos não convencionais. Certo. A fala está aí que ele poderia voltar para a YPF, porque a YPF está agora com déficit. É uma coisa maluca. Eles têm feito investigações para muitas pequenas empresas de diversas áreas, áreas para construção, não sei como chama isso, o que nós chamamos de monopatín ou scooter, para as ruas. Bom, eles têm investido, a empresa petroleira nacional tem investido em uma empresa para construir, para fabricar esses aparelhos. Nesse momento a YPF está com déficit. Tem grandes possibilidades. Essa é um dos mais grandes investimentos em posição. Viola, sobre a YPF, né, a estatal petroleira da Argentina, por que o Macri não tentou privatizá-la? Né? A Cristina Kirchner reestatizou, a Repsol espanhola tinha o controle da empresa, ela recupera o controle, a Cristina. Por que o Macri não reprivatizou ela? Porque não teve a força. Acho que dos erros, não de concepção, mas de implementação política do governo macrista foi a sua a ideia de ter assegurado o futuro. Eles pensaram que podiam fazer nos dois primeiros anos, que podiam fazer uma política gradual e não elevar uma oposição nacionalista muito enérgica, porque o peronismo e kirchnerismo já tinha chegado ao fim. Certo. Uma subvaloração do fenômeno cultural, social e político do peronismo.
certo. mais do que propriamente político, porque efectivamente até 2017, quando o Macri vence na eleição legislativa, o peronismo estava disperso. E bom, a terceira força dessa coligação do Frente de Todos é o Sérgio Massa, o primeiro candidato para deputado nacional pela província de Buenos Aires, pelo É, distrito da província de no, Buenos Aires. no Brasil as pessoas não entendem isso, mas na Argentina, você, como a votação é em lista, você tem o puxador de voto. Então, né, o cabeça da lista é quem vai puxar os Exactamente. votos e você escolhe uma grande personalidade. Então, é Eso. importante essa posição de ser o cabeça da lista de votação. A diferença do Brasil, é muito importante para o público brasileiro saber que na Argentina, primeiro, os partidos são fortes. Es decir, você não pode ir como candidato comprar uma chapa. Certo. Não, você está submetido ao partido e dentro do partido todos os arranjamentos das listas são fatores de poder muito importantes. Certo. Só mais tarde o cabeça de lista pode sair procurar o apoio financeiro. Certo. Mas se você está como um número 7, número 10 na lista, ninguém vai dar grana para você para fazer campanha. O financiamento é privado na Argentina, de campanha. Agora desde esse ano, sim. Ah, É novo. Essa foi uma lei que passou o macrismo, sim. olha só. Se tem financiamento público, segundo os resultados nas últimas eleições, e tem financiamento privado. Certo. É uma novidade. Que acho que a gente vai reformar no próximo governo também, porque não dá. Bom, então, o Sérgio Massa, ele chega, ele tem sido no ano 2007, 2009, não, momento, sim, também chefe do gabinete da Cristina Fernández, brigou com ela, ele fundou um novo partido, o Frente Renovador, com força na província de Buenos Aires e um pouco no interior. Ele está estreitamente vinculado ao establishment do Partido Republicano norte-americano. Ele é amigo pessoal do Rudy Giuliani, que é o advogado pessoal de Donald Trump. Sim. E agora ele foi em missão para os Estados Unidos e foi recebido tanto no Departamento de Estado quanto no Conselho das Américas, que é mais demócrata. E todos falaram para ele: não tem problema com a renegociação da dívida. Isso não tem problema, os Estados Unidos vão apoiar, mas a gente não quer a China. A advertência foi muito clara. Certo. E também o embaixador americano em Buenos Aires, o Edward Prado, advirtió para o Alberto Fernández que a Argentina não poderia sair do Grupo de Lima, porque Alberto Fernández anunciou que a Argentina vai sair. Pois é. Então, estamos avançando muito rápido para uma briga com os Estados Unidos. Certo. Para uma briga séria. Séria porque nós temos, vou repetir o que já temos falado aqui, nós temos um acordo de complementação estratégica especial com a República Popular de China. Certo. A Argentina precisa de apoio financeiro muito forte, não pode não aplicar esse acordo. Claro. Ainda se quiser não fazer negócios com a China, não pode não aplicar. E esse acordo implica a construção da linha da ferrovia
llamada de Belgrano Cargas, que é uma ferrovia especial que vai do noroeste da província de Jujuy até o Porto de Rosário. Ou seja, é uma ferrovia estratégica que existe, mas em condições muito ruins, para exportação agrícola de todo o centro e noroeste argentino. Certo. Tem as centrais hidroelétricas na Patagônia, tem duas centrais nucleares perto de Buenos Aires para construir. Tudo isso está já assinado do ano 2013 e a Argentina deve cumprir. E isso vai trazer atritos enormes com os Estados Unidos. Certo. Também por causa da estação de observação espacial que a China tem na província de Neuquén. Exatamente. Perto das reservas de Vaca Muerta. É perto de Vaca Muerta. É muito vizinho a Vaca Muerta, sim. E a quarto poder interno do Frente de Todos, que não é um poder unificado, mas é muito forte, são os governadores de província. É verdade. Porque ante a destruição, a enfraquecimento do Estado Nacional, as províncias, sobretudo aquelas as 12 províncias petroleiras ou mineiras, que são todas as províncias do oeste, que têm muita força porque elas têm controle sobre os recursos minerais e têm acordos próprios com as empresas mineiras e petroleiras internacionais. Certo. Ou seja, elas têm orçamento próprio. Isso é muito importante. Bom, elas são um poder. E já Alberto Fernández está já anunciando em todas as instâncias que ele vai governar com os governadores. Quando, segunda-feira, ele anunciou o plano da luta contra a fome, porque a Argentina tem um problema muito grave de fome agora, uma epidemia de fome e também de obesidade. Ele anunciou um conselho federal para levar essa política. Que se implementar uma parte dessa política, é uma política completamente radical de luta contra a fome em todos os planos, econômicos, sociais, educativos, culturais. Porque é uma política social para ser desenvolvida junto às universidades, às câmaras empresariais, às igrejas, aos sindicatos, aos movimentos sociais, tem toda a sociedade como parceira. É uma concepção que é a concepção do futuro ministro da área social, o Daniel Arroyo, que é um especialista com um nível internacional muito importante no desenvolvimento de políticas sociais democráticas. Bom, aí vão estar os governadores, mas qual é a data? Volto para a sua primeira pergunta. Segundo a Constituição argentina, o vice-presidente da República é o presidente do Senado. Verdade. E o Senado tem 3 senadores por província. Ou seja, eles são quase, na sua totalidade, representantes mais das províncias que dos partidos. Certo. Então, a negociação, a mediação parlamentar com os governadores vai ficar em grande parte nas mãos de Cristina Fernández. Certo. Com isso, ela mantém uma grande alavancagem, né? Pode influenciar. E, Viel, deixa eu te perguntar uma coisa. As províncias, elas não estão numa situação fiscal difícil? Elas conseguem ter um orçamento? Porque no Brasil, os estados estão falidos. Até com isso, é muito fácil para o governo central, para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, no caso, o ministro da Economia, cooptarem esses estados para que eles pressionem seus parlamentares
no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a aprovarem as medidas ultraliberais desse governo. A gente vê, por causa disso, governadores do PT, do Nordeste, que é a região toda controlada pela oposição, votando todos os projetos de interesse, principalmente os que envolvem aspectos fiscais, dinheiro, né? Então, tem a securitização, a entrega do pré-sal na seção onerosa, a reforma da Previdência. No caso da Argentina, há uma independência maior das províncias com relação ao poder central em dinheiro? Agora, até o ano 2018, o governo tinha jogado a divisão entre as províncias. Dou para ela, mas não dou para outra, dou para as próprias, não dou para você. Se você quer apoio, preciso seus votos, tudo assim. Quando no processo de reunificación del peronismo, as provincias llegaron todas para una, todas las 10 o cuántos son por volta de las 10, 12 provincias que el peronismo goberna, sí, en todas las líneas, ¿no? Eso es muy complejo. Tem muchas realidades locales que para gente es muy difícil de entender desde Buenos Aires también, ¿no? É verdade. Tem mucho caudillo, muchas tradiciones locales, familias, todas esas historias. Sí, también para el público brasileño, tal vez un poco, si no es nordestino, es difícil de comprender. En algunos casos, você tem tradiciones de 500 años. Tradiciones, brigas entre las familias, sobre todo en toda la región del noroeste. Es más o menos como en el nordeste, como en Bahía, donde você tem ainda dinastías que llegan de la época colonial. Bueno, así a veces la provincia de Salta, por ejemplo, es una provincia profundamente colonial española en la sua constitución social. Bom, então, o problema dos governadores, o grande problema dos governadores são as economias regionais. Por exemplo, o vinho, por exemplo, as produções de óleo, de produções de frutas secas, em todas as regiões secas do oeste. Y por eso o acuerdo con la Unión Europea la redacción actual sería un desastre para las economías regionales argentinas, porque Argentina concorre con muchas economías, sobre todo del sur de Europa. Ellas mantienen un flujo financiero a través de la minería, mas es poco, es un problema tributario muy importante a discutir. Así ya o Alberto Fernández anunció grandes aumentos de la tributación sobre la minería, sobre el petróleo y sobre impuestos llamados dos bens pessoais, o sea, a propiedad y los juros, individuales, va a segmentar as tasas sobre a tributación de las empresas, segundo el volumen y las posibilidades financieras de las empresas. En ese sentido, todo ese sentido, la política económica que él está anunciando es muy progresiva. Tal vez hay compañeros que falan que no, que eso es neokeynesianismo, no es o revolucionario que a gente precisa. Esas discusiones son eternas. Por en cuanto es mucho mejor da actual. Eso es claro. O perfil es un perfil de retomada da produção industrial, da produção para o mercado interno. Essa é a linha. O que pode acontecer? O primeiro problema que pode acontecer é que o Banco Central fique sem grana, porque o Fundo Monetário Internacional
no transfirió a cuota de 5 billones 400 que debía transferir ahora en esa época. O governo está utilizando o fondo de reserva das pensiões para pagar os juros dos empréstimos estatais. Ese é o primeiro problema. O sea, nesse sentido, parece que existe uma certa colaboração dos fundos internacionais de investimento com todo o frente oposicionista, porque eles também não têm interesse, nem o Fundo Monetário Internacional, nem esses fundos internacionais de investimento têm interesse num default da Argentina. Mas é muito difícil de evitar. O segundo problema, sempre é possível ter uma manobra do último momento do governo Macri, uma manobra desesperada, maluca, irracional, isso é possível. E terceiro, o maior problema que eu vejo é o tempo pós-eleição. Ou seja, segundo a Constituição, a eleição é o 27 de outubro. Seria a primeira ronda. Não vamos ter uma segunda. Mas a entrega do governo está datada para o 10 de dezembro. É um tempo longo demais. Sobretudo se você considera que já o novo governo já está praticamente preparado e trabalhando, já estão trabalhando eles. Então, essa vai ser uma negociação muito difícil para acortar, fazer mais rápida a transição. Porque nem a economia, nem a sociedade argentina suporta mais tempos em governo. Já agora, como o Macri está de tour eleitoral, estamos ficando sem governo. O governo está funcionando só com algumas decisões administrativas e não mais. E a situação verdadeiramente de inflação, de fome, são terríveis. Então, isso vai ser um grande problema, a transição até o novo governo. E quando chegar o novo governo, o problema são os pagamentos da dívida. Nos primeiros 5 meses, a Argentina tem compromissos entre Fundo Monetário e dívida privada por 55 bilhões em 5 meses. Então, tudo isso deve ser negociado nos primeiros dias do novo governo. Já, negociar, eles negociam agora, mas deve ser assinado, ficar firme. E é uma acumulação de problemas e de crises. E tem também o risco da expectativa popular. Ou seja, o povo está esperando, tem muita confiança, tem esperança agora, tem muita confiança no Alberto para resolver os seus problemas, claro, mas acumulação de demandas, acumulação de necessidades é tão enorme que o risco é muito grande de insatisfação. Exatamente. Quando você constrói uma expectativa dessa monta. E eu pergunto o seguinte, viu? A gente aqui tem comentado com diversos dos nossos participantes a perspectiva de uma grande crise financeira, um novo mergulho. Eu pergunto qual será o impacto para a Argentina. O Brasil, em tese, estaria preparado. Ele não tem problema nesse momento na sua balança comercial, tem reservas confortáveis, mas a Bolsa de Valores visivelmente tem um fenômeno de bolha interna, ela não reflete, né, as perspectivas econômicas do país, e os estrangeiros estão saindo. Já completou esse ano que eles tiraram com esse saldo de setembro 27 bilhões de reais. Então seriam 9 bilhões de dólares, certamente muito bem informados, esperando também uma crise no centro
do capitalismo. Então, estão se desfazendo dessas posições para que haja o estouro da bolha, então a desvalorização não só da bolsa, mas também do real, e eles possam voltar depois e recomprar os ativos. Nesse caso, se vier uma grande crise global, já com Alberto Fernandes presidente, isso pode precipitar é, um, um início de governo certamente mais difícil, mas você acha que isso pode trazer até alguma instabilidade social, já que você comentava agora que foi criada uma grande expectativa com relação à volta do peronismo ao poder? Sim, sem dúvida. Primeiro porque va a aumentar desmedidamente a presión dos fundos de investimento para recuperar a grana que eles têm investido na dívida argentina. Ese é o primeiro grande problema. Também por causa da queda do sistema comercial internacional. O sea, nós temos muito baixa exportação, mas o novo governo precisa aumentar muito rápido as suas exportações. E o primeiro parceiro da Argentina é Brasil. Se o Brasil cai, a Argentina cai 2 vezes. O segundo parceiro é a China. E a China tem um crescimento econômico mais lento. Está ficando por volta do 4 ou 5%. Certo. Esse é um grande problema. Mas também é uma oportunidade. E isso já é um problema mais de política do que de economia, que é uma decisão de ir muito mais radicalmente, muito mais rápido para a recuperação da soberania monetária. São todas as discussões que você conhece sobre a nova teoria monetária. Claro. Mas isso é uma discussão grande e implicaria também uma crise política para mudar as relações dentro da nova coligação de governo. Muito bem. Vior, você tem que sair sem um compromisso. Só peço para você comentar, por favor, a sua crença no desdobramento do processo equatoriano. Você acha que vai haver ali uma derrubada do governo do Lenin Moreno ou você acha que eles vão dar um jeito de se manter? É difícil de saber de um lado, o governo do Lenin Moreno ficou completamente deslegitimado, não tem poder nenhum. Assim, o mais simbólico foi essa interrupção do Lenin Moreno durante a sua fala da segunda-feira. Não posso ler, falou ele. Ou seja, ele estava falando com um texto aí para ler, assim, não era a sua fala. Claro. Isso é muito simbólico também, o fato de ter os generais, os altos oficiais das Forças Armadas atrás dele. Isso de um lado. Mas de outro lado, o movimento é, por enquanto, só um movimento indígena. É um movimento indígena, um movimento campesino, um movimento dos estudantes, um movimento popular, mas não tem uma aliança política oposicionista. E o movimento indígena, a CONAI, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, rejeitou toda cooperação com o movimento da Revolução Cidadana do Rafael Correa. Eles rejeitam toda aliança com os partidários do Correa. Então, o Lenin Moreno pode cair, mas se ele cai, vai cair para um governo parlamentar ou algum invento do gênero, porque não vejo uma alternativa política oposicionista em condições de pegar o governo. Os indígenas não vão fazer. Não podem,
ficariam rejeitados por toda a população branca mestiça. Se tem esses problemas étnicos regionais, o risco da divisão do país entre a costa e os montes existe. Guayaquil, a segunda cidade do país, é uma cidade que tradicionalmente procurou a sua independência. Então, todos esses problemas, eu não vejo um curso claro na crise. Eu vejo uma rejeição popular muito forte, sobretudo na região andina, ainda que também na Amazônia, mas não vejo uma alternativa política, estratégica para superar isso. Muito bem. Eduardo Jorge Vior, agradeço imensamente os esclarecimentos que você trouxe para a gente nessa manhã e aguardamos seu retorno daqui a 2 semanas. Um grande abraço. Nessa volta, quinta-feira. Muito bem, combinado. Conversamos aqui com o Eduardo Jorge Vior, ele que é cientista político, analista internacional e conversou com a gente diretamente de Buenos Aires. Eu tenho que ajustar a câmera quando não tem ninguém na sala, porque senão fica cortando a minha cabeça. Você está assistindo o Duplo Expresso nessa manhã de 9 de outubro de 2019. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, e peço a sua ajuda para levar essa mensagem importante. Nós, assim, um bom contingente de quem nos assiste é de classe média. A gente precisa alertar, né, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos familiares, até para essa perspectiva das economias de toda uma vida serem queimadas do nada para financiar a saída da bolsa da finança transnacional. Isso aí é o que dá o subtítulo. Eu vou comentar isso detidamente, estou aqui com diversos elementos separados para a gente discutir, mas antes eu vou pedir para você que compartilhe esse link. Então vamos fazer junto lá, mostrar como é que faz. Para aqui, eu vou chamar o Alejandro Acosta já, mas olha só, tá aí na tela, colocar, ó,